Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o secretário americano Marco Rubio, o secretário de Estado americano Marco Rubio, ele decretou a famigerada Lei Magnitsky, no momento em que o Trump está sancionando todo mundo. O Marco Rubio também está decretando a Lei Magnitsky para alguns. E no vídeo de hoje você vai ver como foi essa ação do Marco Rubio. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Boa noite, pessoal. Voltamos aqui com a programação da Oeste, no canal da Oeste, para uma notícia urgente, breaking news. Acabou de acontecer e foi divulgada na Rede X, através do perfil oficial do secretário de Estado, Marco Rubio, que acaba de revogar, de cancelar os vistos para entrada nos Estados Unidos da América do ministro Alexandre de Moraes e aliados. Isso pode ser estendido também aos familiares. Ele postou o seguinte na Rede X: POTUS, que significa President of the United States, presidente dos Estados Unidos, deixou claro: o governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro, um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados da corte, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato. De acordo com as minhas apurações aqui depois dessa notícia, parece que isso é só o começo, e isso despertou, o que aconteceu hoje no Brasil despertou uma ira muito grande aqui na Casa Branca, e todos os americanos aliados ao governo do presidente Donald Trump estão preocupados que o Brasil já tenha se tornado um regime autoritário e de exceção. Foi uma declaração de guerra hoje do ministro Alexandre de Moraes, com o que ele fez ao presidente Jair Bolsonaro, e as coisas podem piorar. Outro assunto que voltou a falar de maneira mais objetiva agora é a aplicação da lei e das sanções da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes. Para mais notícias, acompanhem o site da revista Oeste. Estaremos aqui de plantão. Essa notícia da revogação de todos os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal aos seus familiares, essa notícia já está correndo aqui nos Estados Unidos. Continuem acompanhando as notícias em tempo real no site da revista Oeste, e parece que neste fim de semana, a qualquer momento, aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. Nós temos agora uma nova manifestação que vem dos Estados Unidos, da Casa Branca. A Casa Branca disse em nota que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sob ataque do sistema judicial brasileiro. Essa é uma apuração exclusiva da nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Ela fala com a gente direto da Casa Branca. Mariana, boa noite. O que diz exatamente o governo americano? Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, o governo americano disse o seguinte, abre aspas: presidente Trump acredita que o presidente Bolsonaro é um homem bom que ama o povo do Brasil. Como o presidente Trump já disse, o presidente Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judicial armado. E essa é uma caça às bruxas que não deveria estar acontecendo, foi o que disse a Casa Branca, então, quando eu questionei sobre a operação da Polícia Federal de hoje, por Moraes ter citado Donald Trump e pela motivação para essa operação, que seria a
hipótese, o risco de fuga de Jair Bolsonaro aqui para os Estados Unidos. Eu citei o motivo para essa operação e foi essa a resposta que eu recebi da Casa Branca, algo muito alinhado com o discurso de Donald Trump sobre Jair Bolsonaro, algo que Trump já vinha falando sobre ele, que ele seria vítima de uma caça às bruxas, termo que ele, Trump, usa para descrever a sua própria situação, os seus próprios problemas na justiça. E, Márcio, eu queria chamar aqui uma informação que acaba de chegar do secretário de Estado americano, Marco Rubio, dizendo que está ordenando a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e membros da família imediatamente. Eu estou aqui com o pronunciamento que Marco Rubio fez agora pelas redes sociais. Eu vou ler e traduzir agora o que disse Marco Rubio. O presidente dos Estados Unidos, abre aspas, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que o governo irá responsabilizar estrangeiros que são responsáveis pela censura da liberdade de expressão nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, com a sua caça às bruxas política contra Jair Bolsonaro, criou uma perseguição e uma censura, um complexo de perseguição e de censura que viola não só os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para ter americanos como alvos. Por isso, eu ordenei revogação de vistos para Moraes e seus aliados na Justiça, no Tribunal, assim como os seus membros de família imediatos, agora começando imediatamente. Foi o que disse, então, fecha aspas, Marco Rubio, secretário de Estado americano, acusando Alexandre de Moraes de censurar americanos, de censurar não só brasileiros, mas também americanos, e dizendo, então, que está ordenando a revogação de vistos de Alexandre de Moraes, integrantes da família, também de aliados na Justiça. Não deixou claro exatamente quem seriam essas pessoas. A gente ainda não tem, nesse momento, uma manifestação de Alexandre de Moraes. É importante deixar claro sobre qual o impacto de fato disso na documentação, nos documentos de Alexandre de Moraes, mas há essa manifestação de Marco Rubio, que era algo que já vinha sendo estudado aqui pelo governo Trump, pela Casa Branca. Já havia essa ideia, esse projeto de que o Departamento de Estado, que é responsável por essas questões, poderia revogar vistos de estrangeiros que representassem uma ameaça à liberdade de expressão nos Estados Unidos, em solo americano. A época em que essa notícia circulou, a posição do governo brasileiro foi de dizer que isso não tinha nada a ver com isso, já que não estava fazendo censura, não considera que as ações de Alexandre de Moraes são censura, e Moraes não tinha sido citado dessa forma como Marco Rubio citou agora. Agora ele deixa bem claro, diz que considera sim que o que Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil é censura e que está ordenando então a revogação de vistos de Moraes, de familiares e também de aliados na Justiça. Lembrando, a gente não sabe exatamente qual impacto isso teria com Alexandre de Moraes em possíveis planos dele de vir para os Estados Unidos. Enfim, a gente ainda não tem o lado de Alexandre de Moraes, mas esse é o pronunciamento que acaba de chegar do secretário de Estado americano Marco Rubio, logo depois de eu ter recebido então essa resposta da Casa Branca, falando mais uma vez sobre perseguição política contra Jair Bolsonaro. Importante destacar também que Marco Rubio não fala especificamente sobre a operação de hoje da Polícia Federal. Vamos separar. Mais cedo, eu questionei a Casa Branca sobre a operação de hoje da Polícia Federal. A Casa Branca me respondeu de forma geral, dizendo que Jair Bolsonaro é vítima de uma caça às bruxas e de uma perseguição política. E agora a gente tem o pronunciamento de Marco Rubio, então, caracterizando as ações de Alexandre de Moraes como censura que se estende além do Brasil, que chega também em solo americano, e ordenando, então, a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e de outros aliados do tribunal também. Márcio, é muito importante a gente contextualizar tudo isso, lembrar da ameaça que Donald Trump fez de tarifar os produtos brasileiros em 50% e de que na carta em que ele mandou para o governo brasileiro, dentre as razões citadas por Trump para fazer essa ameaça das tarifas, estava sim ali a preocupação com as big techs, com as empresas, as plataformas digitais. Essa foi uma das preocupações, inclusive, segundo analistas e especialistas com quem eu conversei aqui nos Estados Unidos, pode ser uma das principais preocupações de Donald Trump nesse momento, a preocupação sobre a questão da violação,
da remoção dos perfis em redes sociais. Isso porque o que acontece no Brasil pode ser um precedente e pode inspirar outros países. E a gente sabe da importância que as Big Techs têm também para Donald Trump. Ele que é muito aliado de CEOs de Big Techs, tem a sua própria plataforma. Então esse é um tema que importa bastante para Donald Trump, trazendo isso só para lembrar de todo o contexto. É claro que também essa ameaça de tarifas foi feita depois da cúpula do BRICS, depois de uma série de críticas feitas também pelo presidente Lula a Donald Trump. Então a gente tem todo um contexto. Eu estou lembrando aqui apenas alguns pontos destacando relacionados, a ações de Alexandre de Moraes, agora que a gente tem esse pronunciamento, essa decisão do governo americano de revogar vistos de Moraes, membros da família, então familiares e também aliados do tribunal, caracterizando as ações de Alexandre de Moraes como censura que se estende além das fronteiras do Brasil e chega a atingir cidadãos americanos. Foi isso que disse o secretário de Estado americano Marco Rubio na noite dessa sexta-feira aqui na Casa Branca. Pronunciamento então que vem enquanto Donald Trump está tendo um jantar agora com senadores aqui na Casa Branca. Inclusive agora há pouco eu vi aqui as equipes de TV americanas entrarem para acompanharem esse jantar. A gente teve então esse pronunciamento de Marco Rubio e depois também de a Casa Branca ter me respondido dizendo que considera uma perseguição política quando eu perguntei sobre essa mais recente operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro. Márcio, de volta com você aí no estúdio. Ao que tudo indica, o senhor Alexandre de Moraes me parece que está dobrando a aposta de verdade. Mandou a Polícia Federal ir à casa do Jair Bolsonaro fazer busca e apreensão e colocar a tornozeleira eletrônica sobre o risco, sob o argumento de que tem risco aí do Jair Bolsonaro deixar o país, enfim, sobre risco de fuga aí por parte do Jair Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes resolveu mandar a PF colocar lá uma tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro. Bom, muito possivelmente isso é uma ofensiva, Isso é uma resposta às cartas enviadas lá dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump. O Alexandre de Moraes, ele sempre vai dobrar a aposta. E foi isso que ele fez. Então, as cartas do Trump são cartas muito fortes, taxando o Brasil e defendendo o Bolsonaro e também criticando o Alexandre de Moraes e o STF. Isso é briga de cachorro grande, pelo menos por parte dos Estados Unidos, em comparação ao STF e ao Alexandre de Moraes e ao Brasil em si. Mas a coisa está se tornando muito grave e ficando muito intensa. Imagine o Jair Bolsonaro aparecer com uma tornozeleira eletrônica e essa imagem correr o mundo. Eu não sei se vai correr de fato, se ele vai poder aparecer de tornozeleira eletrônica, porque me parece que o Alexandre de Moraes proibiu que ele utilize redes sociais. Parece que não vai poder dar entrevista, não vai poder falar com embaixadores, enfim, vai ficar restrito, a movimentação do Bolsonaro, não vai poder fazer nada. Essa tornozeleira eletrônica é meio que uma prisão preventiva aí, Não vai poder sair da sua casa, vai ter um perímetro ali para poder se deslogar, porque vai ser monitorado justamente por conta da tornozeleira. Esse dia estava próximo de chegar e chegou, Vamos ver se vão querer de fato prender o Bolsonaro. Já tiraram o direito político do cara, estão querendo imputar um suposto golpe de Estado aí a qualquer custo na conta dele. E agora, depois das cartas lá dos Estados Unidos, do Donald Trump, mandaram a PF colocar uma tornozeleira.
como se estivesse dizendo assim, ó, isso aqui é um aviso para você ficar quietinho aí, né? E também é um aviso lá para o Laranjão lá dos Estados Unidos. Foi isso que fez o Xandão. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve!